Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa deste sábado. E no programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Matheus Ferreira Leite, advogado, especialista em Seguridade Social, né, em Previdência, e a dúvida que está na cabeça de todo mundo, não é, Dr. Matheus, a decisão recente do Supremo Tribunal Federal em relação à desaposentação, as mudanças que o governo propõe em relação à Previdência. Você seguramente já ouviu tanto falar em reforma da Previdência, não é? Esse é um tema que eu, que sou relativamente jovem, eu diria assim, né? Jovem para as coisas do cenário nacional, dessas coisas importantes, porque eu me lembro desde quando eu me entendo por gente, eu ouço que o Brasil precisa de reforma política, que o Brasil precisa de reforma no judiciário e da reforma previdenciária. E as coisas andam muito lentamente, sobretudo nessa, que é uma reforma imprescindível para a tranquilidade da nação, porque afinal de contas, não é, doutor Matheus, eu já dizia isso aqui fora do ar, eu tenho uma certeza e uma dúvida. Eu tenho uma dúvida em relação à minha aposentadoria. Eu acho que não me aposento, estou na dúvida, pode ser que sim, mas eu tenho certeza que os meus filhos não se aposentam pelo INSS se continuar como está. Estou certo nessa dúvida? Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Efetivamente, o nosso país, que é um país de tamanho continental, né, com seus problemas sociais muito grandes, realmente essa tua dúvida, ela envolve a todo cidadão brasileiro. Agora, é claro que nós somos um país jovem, jovem como você, jovem como tantos que temos, com vigor, com qualidade, estudando, se especializando, tentando mudar o destino desse nosso país. Efetivamente, o nosso país sofre de problemas cruciais, de mazelas cruciais. Mas eu não tenho a menor dúvida. O Brasil vai sair dessa. O que nós precisamos é uma espécie de um choque de moralidade, saber que, infelizmente, não só os políticos, quem sabe, são aquelas pessoas que precisam ser reprimidas, mas daqui a pouco todos nós, na rua, toda a sociedade está, de um ou de outro modo, está praticando pequenas ilegalidades que nós temos que pôr um paradeiro nisso. Temos que criar uma sociedade equilibrada e justa. Para que possamos ter, então, uma certeza, pelo menos, de um futuro próximo. Em relação à Previdência Social, que é uma das suas especialidades na área do direito, muita gente diz, a Previdência está quebrada, está falindo, está terminando o dinheiro. Nós já tratamos desse assunto em outra conversa que tivemos. Eu pergunto, isso é fato, isso é verdade, ou é uma mentira contada várias vezes que acaba virando verdade? Exatamente. Então eu acho que dá para dar um enfoque também, o jovem tem que assumir e buscar as informações. A Previdência, a Seguridade do Brasil é altamente superavitária, não é? O problema é que, infelizmente, o governo, no momento de infelicidade, e todos os governos que têm passado, tem sido feita uma campanha pejorativa e injusta contra a Seguridade Social. A Seguridade Social rende ao país cerca de 600 bilhões ano, e que o governo, numa das reformas que já fez, aumentou de 20% para 30%. É o que ele retira todo mês, todo ano, da Seguridade Social. E aí diz que a Seguridade Social é deficitária, que está falida. E o governo se aproveita 6 vezes 3, 18, 180 bilhões ano da Previdência e diz que essa galinha de ouro está falida. Agora, é fato que as pessoas vivem mais, não tem mais qualidade de vida, até porque a medicina avançou, os tratamentos de saúde avançaram, a qualidade de vida, de um modo geral, aumentou consideravelmente. Hoje as pessoas têm um pouco mais de qualidade de vida, isso por todo o Brasil, não só aqui no sul do país. Vamos colocar aí milhões que saíram da extrema pobreza, e o brasileiro vai vivendo mais. Consequência disso, precisa de mais gente produzindo, contribuindo com o fundo, com a Previdência Social, com o INSS, para que possa sustentar essas aposentadorias por mais tempo, já que a expectativa de vida aumentou. Também isso é fato ou isso é um mito? Efetivamente, a expectativa de vida no Brasil realmente está em índices bastante importantes. Nós estamos hoje com a expectativa de vida em 72 anos, na média.
Todavia, nós temos, por exemplo, inúmeros estados, por exemplo, Alagoas, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, que a média de vida lá é 66 anos. Então, 72 anos, 70 anos, ninguém chega nessa região do país. Então, o nosso país não pode receber um tratamento, infelizmente, unificado nesse aspecto. É preciso entender e saber que algo tem que ser feito. Agora, efetivamente, é preciso criar um sistema um pouco diferente. Um sistema que seja de capitalização, inclusive incentivar as pessoas, e volto a citar o jovem. O jovem nosso é que tem que mudar o comportamento. O importante não é quanto eu ganho. O importante é quanto nós podemos economizar. Mesmo que ganhemos pouco, mas se pudermos economizar um pouco, isso vai fazer a diferença. E a Seguridade Social precisa ser um instituto que vai instigar as pessoas a investirem, a pouparem. Então, a Seguridade tem que ser de capitalização. Ela não pode ser de repartição mista. Mas agora, por exemplo, na desaposentação, simplesmente o nosso STF lavou as mãos e disse que o Congresso Nacional que tem que decidir sobre a desaposentação. Isso não é correto. São milhares e milhares de trabalhadores, pessoas que estão trabalhando para complementar seu salário e estão contribuindo. Então não é justo que aquele que contribuiu perca o seu direito da contribuição. Pelo menos teria que ter então a devolução de parte desse dinheiro, ou pelo menos esse dinheiro ficasse em aplicação para uma necessidade, uma iminência. Então, a Seguridade precisa pensar nisso. Um sistema de capitalização. Até porque isso seria interessante, já que algumas pessoas têm o privilégio, a possibilidade de se aposentar um pouco mais cedo, talvez pela profissão que desenvolveram durante a vida, talvez pela periculosidade, talvez pela insalubridade ou outras coisas que sejam inerentes a isso, se aposentam um tanto mais cedo, mas continuam produzindo, ou seja, podem continuar contribuindo, não apenas retirando. Quer dizer, veja como é um contrassenso, pelo menos na minha leitura. No momento em que se fala que o fundo está falindo, ou seja, que o Instituto Nacional de Seguridade Social precisa de mais recurso, que o brasileiro precisa pagar mais, que precisa pagar mais imposto, por que não aproveitar essa força de trabalho para também contribuir? Ou seja, nem que seja para parte disso ser devolvido lá adiante, não é? Mas seria interessante porque são mais gente, são mais pessoas ainda contribuindo, já se aposentaram, ganharam o benefício a que tem direito, ao que contribuíram por um período, né? É o justo, é o que está na lei, mas podem continuar contribuindo, ou seja, continuar alimentando esse fundo que está só saindo, né? Efetivamente, a Seguridade Social no Brasil, que é um país com mazelas enormes, ela se constitui num lastro de segurança e de proteção da sociedade. Uma sociedade que hoje, por exemplo, com milhares de desempregados, com milhares de pessoas vivendo abaixo da linha de miséria, efetivamente, a Seguridade Social é a maior política pública em favor e em proteção dessas camadas sociais. Efetivamente, a Seguridade Social é algo que existe para proteger aqueles que necessitam. Grandes empresários, poupadores, enfim, especuladores não dependem da Previdência, mas o trabalhador depende da Previdência. O dinheiro que o trabalhador paga, que é descontado na sua folha, não é? Um trabalhador que ganha R$1.000, a empresa está investindo R$2.000 nesse trabalhador. R$1.000 são de encargos, parte dele, para a Seguridade Social. Então é preciso que haja mudança nesse sentido e que o governo seja o principal incentivador e motivador. Ainda há pouco ouvi na televisão a Paula Fernandes, até achei um depoimento espetacular, até como marketing, para a nova Previdência. Paula Fernandes disse, o repórter pediu a ela, qual é o investimento que você faz? Ela disse, não, olha, eu faço alguns investimentos, mas eu pago Previdência desde os 12 anos. Paula Fernandes falou isso. Espetacular. Uma peça de marketing para a seguridade violenta. Só que o repórter, claro, não, Paulo Fernandes, você fala, é um absurdo, você vai investir na Previdência? Tem tantos investimentos muito melhores. Não tem investimento melhor do que a Previdência. É claro que a Paula Fernandes nem precisa disso, não é? Mas o povo pobre, o povo trabalhador precisa disso. Precisa colocar desde jovem
começar jovem a contribuir na Previdência. E essa Previdência tem que ser mista de segurança e de poupança. Ela tem que capitalizar. Aí daqui a pouco tu está em alguma dificuldade, você possa sacar 10%, 5% do que você tem nesse fundo de Previdência. Nós vamos falar mais sobre isso já depois do intervalo. Agora eu quero deixar uma pergunta. O senhor falou que precisa de um choque de moralidade. E quando a gente fala em choque de moralidade, em corrupção, a gente linka logo com a classe política. É natural essa ligação. Mas, até porque fica mais evidente, né? O tempo todo está evidenciado. Mas tem várias classes que precisam de um choque de moralidade, e as camadas mais diversas da sociedade também. A pergunta que eu quero deixar é o seguinte: aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu vou trabalhar para você, mas não quero que me registre, eu não quero que você me contrate oficialmente, porque senão eu perco determinado benefício. O que o senhor pensa a respeito disso? Mas para falar depois do intervalo, é um instantinho só, é o tempo de uma água, e a gente volta conversando aqui com o Dr. Matheus Ferreira Leite, que é especialista em Previdência e está esclarecendo algumas dúvidas em relação à aposentadoria. Depois do intervalo, a gente volta. Já estamos de volta com De Cara com a Imprensa. No programa de hoje nós estamos conversando com o Dr. Matheus Ferreira Leite, que é advogado e é especialista em Previdência, em aposentadoria. Eu falava que tenho dúvida em relação à minha aposentadoria. Eu contribuo já tem alguns anos, mas tenho dúvidas em relação se vou me aposentar se seguir no ritmo que está. Agora, os meus filhos, as minhas filhas aí que são jovens ainda, não sei se aposenta. O que o senhor acha, doutor Matheus? Efetivamente, o nosso país depende dessa preocupação. A preocupação tua é de milhares de jovens do nosso país. E nós temos que acreditar no potencial e na força do jovem. Nós temos que lutar e perseguir até conseguir um sistema que seja sólido, que nos dê a segurança necessária. Afinal de contas, nós não queremos benefício de graça. Nós queremos simplesmente a retribuição daquela contribuição do nosso trabalho que nós fazemos para a Seguridade Social. O retorno do investimento feito ao longo da vida. O retorno do investimento. Então, há que se pensar em uma previdência de capitalização, não de simples repartição dos valores que estão lá no sistema. Então, é para isso que nós temos que fazer um grande debate, debater com o Congresso Nacional, liderando, e fazer com que se estabeleçam leis que viabilizem um sistema de previdência de capitalização, onde a pessoa passa a contribuir e possa ter certeza através da aplicação dos investimentos. Nós temos um exemplo muito legal, a partir da nossa região, que são os bancos cooperativos. A história da cooperativa, nós já tivemos também momentos difíceis do cooperativismo na região e do próprio cooperativismo brasileiro. Mas as cooperativas de crédito, os bancos que hoje existem, são uma prova, uma esperança muito grande que sai de que as pessoas, como você, preocupado, vamos montar um sistema, vamos trabalhar por um sistema que nos possa dar a segurança que nós precisamos. A Previdência Social é seguridade, é proteção, entende? Mas, lógico, é a retribuição daquela contribuição que você faz para o sistema. O senhor falava, e eu deixei a pergunta no ar aqui para este bloco, em relação a um choque de moralidade. Eu já disse aqui e torno a dizer que a corrupção está talvez onde você menos imagina. Está na cultura, está na essência do ser humano. Porque, em primeiro lugar, quando você fala de corrupção, você lembra da classe política, mas nenhum político está lá vindo de Marte. Eles são da nossa sociedade, eles são do nosso convívio, são pessoas que são nossos parentes, são nossos amigos, são líderes da nossa comunidade que estão lá colocados como representantes. Então eles não vieram de Marte. Portanto, me parece a corrupção está encalacrada na essência do ser humano. Aquele que fura fila, que deixa o carro na vaga do idoso, do deficiente, que quando recebe o troco na padaria e a moça do caixa se engana no troco, ele não volta a devolver. Ele leva vantagem à revelia do outro, né? E às vezes até prejudicando o outro, porque se há uma vaga de estacionamento destinada ao deficiente,
por exemplo, é porque ele tem necessidade maior que a sua. E se você ocupa essa vaga e ele não pode utilizar, quer dizer, é também uma maneira de você estar corrompendo aquilo que está estabelecido como política pública. E na Previdência não é diferente. Aquelas pessoas que se colocam à disposição para trabalhar, mas dizem, olha, você não pode me contratar oficialmente, ou seja, registrar minha carteira, porque eu perco a aposentadoria, aquele benefício, eu perco o programa social, eu perco o benefício do seguro-desemprego, que é o que mais se repete. Também não é um modelo de corrupção, doutor Matheus? Com certeza, Rafael. A nossa sociedade precisa ser passada a limpo, não é? Agora, efetivamente, a sociedade é como uma família. Começa no pai, na mãe, esses que têm que dar o tom de como as coisas como se age na sociedade, para evitar que chegue nesse ponto que nós estamos, onde o nosso país hoje é visto no exterior como um país sem um mínimo de credibilidade, a partir de nossa classe política, enfim, inúmeras categorias de pessoas que não têm contribuído com um bom nome da nossa sociedade. É claro que não podemos imaginar, por exemplo, Noruega, até passou no Fantástico ontem, né? Mas também lá você não vê, como passou, deu para ver, não tem assaltos, as pessoas têm plena liberdade, vão para a escola sozinhas, crianças, entende? É isso que nós precisamos, é segurança, é tranquilidade. É que num país onde há muita pobreza, há muita marginalidade, realmente a situação dificulta. Mas tudo isso começa a partir de um sistema, um pai, a mãe, de um professor. Agora, um professor mal remunerado, mal dignificado como os nossos, não podemos esperar uma sociedade melhor. Nós temos que começar pela base. O pai, a mãe, o professor, não é? São aqueles pontos que dão fundamento e princípios para as pessoas. Realmente. E um dos princípios que vão se perdendo é o respeito, né? O respeito pelo próximo, o respeito pelos pais, o respeito pelo professor, o respeito... Exatamente. Parece que é uma das coisas que a gente está perdendo ao longo do caminho. Efetivamente, inclusive, sobre professor, né? Você vê as pesquisas hoje, dizem que somente 2% dos jovens pretendem ser professor. Isso é lamentável. Isso é o sinal que a nossa sociedade não está caminhando para um bom destino. É preciso tomar atitudes urgentes para que esse quadro se modifique. Eu mesmo, você, com certeza, todas as pessoas que têm qualquer cargo na vida, elas devem muito ao professor. Eu devo ao professor, você, o ministro do STF, qualquer autoridade deve ao professor. Se não fosse o professor, nenhum de nós estaríamos em qualquer cargo que estejamos. Pois é, nós precisamos fazer mais uma pausa, mas na volta eu queria que o senhor nos falasse das mudanças que já aconteceram e das que podem acontecer em relação ao sistema previdenciário do Brasil. Okay. Mas é daqui a pouquinho, é um intervalo rápido, é mais um instantinho e a gente volta para falar dessas mudanças. Nós vamos falar ainda sobre desaposentação, sobre temas ligados à aposentadoria, aquela soma, sabe, que tem que chegar a 100 pontos, por exemplo, para os homens, no caso da aposentadoria. Nós vamos saber mais detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique conosco. Estamos de volta, o De Cara com a Imprensa de hoje, conversando com o Dr. Matheus Ferreira Leite, que é advogado, especialista no direito previdenciário, e nós falávamos sobre as mudanças, né, Dr. Matheus, que já aconteceram, estão acontecendo, e mais mudanças devem acontecer nesta área, que interessa a muita gente que está nos acompanhando. De repente você é jovem, pensa assim, mas o que eu tenho a ver com aposentadoria? Eu estou começando a trabalhar agora, talvez você esteja longe, e mais do que você imagina, da aposentadoria de fato, mas é importante a gente ficar atento porque tem mudança no seguro-desemprego, em como acessar esse benefício, por exemplo, né? Tem várias alterações. Eu queria que o senhor listasse todas elas e aí a gente vai falando de uma por uma. Bem, então as reformas já estão em marcha, né? A primeira delas,
o governo baixou uma campanha de fazer um pente fino em todos os benefícios, especialmente de pessoas um pouco jovens que recebem há mais de 2 anos. Então está sendo feito um pente fino e está sendo divulgado aí, que vocês estão tendo conhecimento, que 80% dos benefícios estão sendo cessados. Então, são benefícios de pessoas... são acidentes de trabalho, do auxílio doença, problemas de saúde, benefícios por incapacidade, né? Pessoas um pouco jovens, né? Que estão sendo... E as pessoas precisam se apresentar ao INSS e lá fazer a perícia para ver se tem de fato direito a essa... As pessoas estão sendo convocadas para se apresentar à perícia, né? Os peritos, inclusive, estão ganhando um bônus para fazer esse trabalho, então o trabalho vem de vento em popa, não é? A novidade é que um grande número de pessoas está sendo cessado os benefícios, e dentre eles, benefícios justamente cessados. Porém, há alguns que efetivamente não é justo a cessação do benefício. Então, isso vai ocasionar uma grande também número de demandas em todo o país, não é? São benefícios de pessoas que têm nele a garantia do alimento, da saúde, enfim. Se ela efetivamente está incapacitada, ela deve consultar um advogado para procurar restabelecer esse benefício. Você acha que existe alguma tendência dos peritos ou é isonomia? Na verdade, como eu falo, não é? É uma categoria profissional. Há um perito que faz uma perícia com bastante profundidade, não é? Que analisa com carinho, e há outros peritos que sequer analisam. Eles, uma simples olhada, daqui a pouco pega e já dispensa a pessoa e manda cessar o benefício. Então, é preciso a gente exigir que esse exame seja um exame adequado, com análise, verificação de exame e a efetiva situação do segurado. E para possíveis correções como essa, há medidas da justiça que são mais imediatas, mandados de segurança, coisas dessa às vezes sim, né? Às vezes sim, são medidas que podem ser tomadas urgentes, mas via de regra, a justiça está bastante ágil, mas ainda assim há uma morosidade considerável. Até porque me parece um tanto razoável que pessoas que de fato precisam vão passar pela perícia e vão manter o seu benefício. Agora tem uma lista enorme aí de itens que até para que você possa ter uma ideia, depois a gente fala assunto por assunto. Então veja, todos eles, daí a gente vai entrando. Por exemplo, o que já mudou também, além desse pente fino, são as pensões, né? Que já estão estabelecidas uma forma de revisão, vai terminar aquelas pensões injustas, né? De pessoas que passam a conviver com pessoas já idosas e aí buscam manter aquela pensão quase... Segundo as intenções, né? Exatamente. Tem mais? Tem também a questão de carência, que houve uma mudança considerável, né? A questão de seguro-desemprego também, questão de carência, bastante considerável as mudanças que houveram. Tempo de contribuição para poder ter direito. Veja, a carência é aquele tempo que você tem que cumprir para ter o direito ao benefício. Anteriormente, se você contribuiu, ficou desempregado, você voltava a contribuir, 3 meses tu já readquiria a carência, 3 meses. Agora a mudança passou para 12 meses. E a intenção do governo é que ela seja fixada em 18 meses. Então isso é uma mudança bastante considerável. Então daqui a pouco a pessoa está trabalhando há um ano e 5 meses e não vai ter o direito ao benefício. Adoeceu ou vai ter um problema que incapacita para o trabalho, não vai ter o direito ao benefício. Então isso também é uma situação bastante grave que... Vamos na questão das pensões. Tem mais algum item, não? Além desses? O seguro-desemprego, que também era de 6 meses a carência, agora passou a 12 meses. Então vamos... Já acabaram. Sim. Então vamos voltar na pensão. A alteração em relação à pensão. Aquelas situações, o senhor até citou um dos casos, né? De pessoas que... tanto homem quanto mulher, né? Isso infere do gênero, mas... que se aproximava de certa pessoa com uma idade um pouco mais avançada no interesse de beneficiar-se ali adiante da pensão por morte, por exemplo. Houve alteração nesse caso. Exatamente. A alteração é bastante importante. O que muda? Muda no seguinte sentido. A pessoa que, por exemplo, para ter o direito, ela tem que ter o mínimo de convivência, pelo menos
2 anos para ter o direito a 4 meses. Ou seja, no mínimo... A 4 meses. Aí ela vai ter direito... Uma união estável. Ela vai ter direito a 4 meses só de pensão. Não vai ficar recebendo a vida toda. E muito menos, daqui a pouco, o futuro companheiro dela e receber a pensão que ficou para ela. Então, realmente é uma mudança considerável. A pessoa que... Aí, tudo bem, tem 21 anos. A pessoa que tem 21 anos, ela vai receber por 3 anos. 3 anos. Que tem de 21 a 26, vai receber por 6 anos. 26 de quê? A idade dela. A idade dela. Aí a União passou de 2 anos, já tem o direito. Já está com direito então, adquirido. Tendo mais de 2 anos, tem o direito adquirido. Então, a pessoa que tem 21 anos de idade... Aí, se ela tem 21, ela tem direito a 3 anos. Se tem 21 a 26... Isso é compulsório. É uma escala variável. Mas esse é compulsório. Acabou o benefício... Acabou. Ok. Ela tem de 21 a 26 anos, ela vai receber 6 anos o benefício. Ela tem 27 a 29, vai receber 10 anos. Ela tem 30 a 40 anos, 15 anos. Ela tem 40 a 43, 20 anos. Ela só vai receber vitaliciamente se ela tiver mais de 44 anos. Aí ela pode receber o benefício com o resto da vida. Até o final da vida. Até o final da vida. Mas se ela tiver menos idade, ela não vai ter o direito ao benefício como era antes. Pois é, são várias alterações, são mudanças importantes na Previdência Social. Eu gostaria que você ficasse atento. Estão me fazendo sinal aqui, a gente tem que acabar isso, TH. Nós temos que acabar. Puxa vida, o nosso programa está acabando, doutor Matheus. Tudo bem. O nosso tempo está se esgotando, acho que deu para a gente dar uma pincelada no programa de hoje, mas eu vou pedir para que o senhor permaneça, porque nós vamos aqui fazer mais um programa falando sobre esse assunto que vai ao ar semana que vem. Você vai ter a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas, dando continuidade na sequência e contando, claro, com a sua audiência. Para esse programa eu quero agradecê-lo pela disponibilidade, pela presença, por ter vindo e aceito o nosso convite. Eu agradeço a você, aos telespectadores da TV. É um prazer que eu espero que eu possa ter prestado algumas informações à sociedade em geral. A gente continua falando sobre esse tema na semana que vem, aqui pela TV Beltrão. É claro, eu te espero a partir do meio-dia de sábado e a partir das 9h30 da noite, é isso, né, TH? 9h30 da noite na segunda-feira, claro. Eu espero você aqui para continuar falando sobre Previdência Social. Até lá!